Olha, são quase meia-noite, eu ainda nem jantei, mas diferente do técnico do Vila Nova, eu quero fazer para vocês um trabalho de dedicação e qualidade. E por conta disso, eu não posso deixar vocês sem uma análise completa desse jogo. Um empate em 0-0 com o Lanterna Goiatuba. O Vila faz mais um jogo bem aquém do que se espera, mas que nós precisamos falar muito sobre o porquê desse time não ter conseguido essa vitória. Porque até tentou e teve chances claras, mas parou em um problema muito grave que eu vou explicar para vocês. Além de falar das polêmicas, vou falar sim daquele lance de falta que teve cartão amarelo e também do pênalti. Vamos explicar tudo que rolou nesse jogo, por que que o Vila não conseguiu vencer, porque o Goiatuba conseguiu um ótimo empate para eles, pelo menos, explicar tudo que rolou no jogo, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que chegam de sola por cima da bola. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Sem mais delongas, escalações aqui na tela. O Vila, vindo de uma vitória em cima do Abecate e uma classificação recente na Copa Verde, além de, obviamente, o resultado de meio de semana, uma derrota dolorosa para o Goiânia. Vila Nova que, apesar de classificar-se na Copa Verde, apesar de vencer o Abecate, não vem apresentando grandes jogos. Fez apenas um jogo emblemático, um jogo bom mesmo, que foi a vitória em cima do Atlético. Mas parece que ainda estão abraçadas naquele resultado, porque, cara, o Vila não consegue jogar bem depois daquilo, não fez grandes jogos, não fez um jogo onde venceu de forma soberana, de forma dominante, não fez isso contra o Abecate, não fez isso na classificação da Copa Verde, e a ideia é que fosse fazer isso agora, já na nona rodada, não é? Contra o Lanterna, pelo menos isso que o Vila gostaria, mas tem uns problemas. Por exemplo, na lateral direita, os laterais estão todos machucados, ou lesionados, ou suspensos, então o jeito foi mudar o esquema tático para colocar o João Vieira um pouco mais à direita, num 3-4-3, uma linha de 3 zagueiros atrás, o João Vieira um pouco mais à direita, o Diego Torres como meia, e aí na frente, vindo novamente, voltando, né, aí, o Todinho, que tá voltando, se recuperando de uma lesão, o Todinho pela direita e o Emerson Urso pela esquerda, né, o Bruno Mendes como centroavante. O Goiatuba, lanterna da competição, que venceu o primeiro jogo da temporada em cima do Goiás de uma forma muito surpreendente, mas de lá pra cá pouco conseguiu. Demitiu o técnico, tentou de todas as formas conseguir bons resultados, mas vem de uma derrota veemente, né? Uma derrota forte diante da Jataiense por 3-0 em casa. Então, assim, uma equipe que precisa se recuperar se não quiser voltar para a segunda divisão do Campeonato Goiano, vindo para o Olímpico buscando um resultado melhor do que vinha tendo aí nas suas últimas partidas. E o jogo começa de verdade só lá pelos 34 minutos, tá? Por quê? Começa a partida, o Goiatuba tenta se lançar, mas um péssimo ataque, com todo respeito, tá? Falo isso realmente só na base da análise, nada desrespeitoso mesmo, só com o que a gente vê em campo. E foi realmente um primeiro tempo até os 34 minutos muito moroso de ambas as partes. E aí, o Goiatuba tem um time limitado, orçamento limitado, a gente entende. O Vila Nova não. O Vila Nova tem um ótimo elenco que deveria agilizar as jogadas ofensivas, principalmente com jogadores como o Diego Torres e o João Vieira no meio, que são jogadores que deveriam dar uma criatividade pro Vila. O problema é que o Vila é muito cadenciado, e isso fica claro que é treinado para ser assim. Uma dificuldade tremenda de fazer coisas básicas, passes de lado, sabe, cruzamentos, lançamentos, o básico. O Vila parece que não tá treinando. E isso é preocupante, tá? E tem muito torcedor que às vezes fala assim: ah, mas tá tentando rodar o elenco, tá tendo dificuldades. Galera, ó, com todo respeito, nesse exato momento, na nona rodada do Goianão, não tem mais desculpa. A Copa Verde já não é mais desculpa, porque o Vila nem vai jogar com esses jogadores na quinta-feira. Ele vai mandar o Sub-23 com o Sub-20, com outro técnico interino pra ir lá.
É outro time, é um outro campeonato, um outro elenco para enfrentar esse Brasiliense na quinta. Esses jogadores estão exclusivamente concentrados para essa partida da terça-feira. Não parece que estavam prontos para ela. O jogo foi ter um pouquinho de emoção aos 34, numa finalização do Todinho pela esquerda, uma finalização perigosa. O goleiro João Vitor fez uma bela defesa, mas cara, pouco, muito pouco, mas tudo bem, vamos dar uma colher de chá. O Vila Nova jogando num 3-4-3 não parecia entrosado para jogar nesse estilo, e o Goiatuba fechou-se totalmente na defesa, num 5-4-1 totalmente fechado, buscando realmente o empate, tava claro, tanto é que o Kozlinski foi mero espectador do jogo, ele não participou da partida, né? Nem ele, nem a boa defesa do Vila. Que se tem uma coisa que realmente o Vila tem mostrado nesse campeonato, é que tem uma defesa bem postada. Não é todo mundo que se cria lá. O fato de ter tomado 3 do Goiânia foi muito ponto fora da curva, tá? Por pegar as 9 rodadas do Goianão, o Vila tem uma defesa muito sólida. E aí, manteve-se assim no primeiro tempo. Segundo tempo veio, e aí o Vila já saiu com algumas mudanças, e mudou também o seu estilo tático, tá? Saiu do 3-4-3 para um 4-4-2. E eu vou falar com vocês uma coisa, tá? Pergunta, tá? Pergunta básica. No primeiro tempo, vocês viram o Diego Torres jogar? Porque, olha, eu não sei qual é o problema de não entrar com o Dodô de cara, mas o Diego Torres não convence. Pra mim, ele não convence. Opinião absolutamente particular minha, tá? Se você discorda, pode deixar nos comentários, fica à vontade. Mas a dupla de meio de campo, pra mim, do Vila, seria Dodô e João Vieira. Seria a dupla de meia. O João Vieira, que pode até fazer, às vezes, um posicionamento que consegue fazer recomposição defensiva, mas tem um bom passe e é um bom construtor. E o Dodô, que seria o armador do time, seria o meia articulador. E essa seria a escalação correta. Tanto é que no segundo tempo, o Vila com as mudanças melhorou demais. Tanto que teve chances reais de gol. O Bruno Mendes, que não tinha nem aparecido no primeiro tempo, eu nem sabia que ele estava escalado no primeiro tempo. No segundo tempo teve uma chance clara numa cabeçada que passou raspando a trave esquerda do João Vitor. E cara, o time melhorou. O time jogou, o time buscou jogadas rápidas, toques de bola velozes. O João Vieira um pouco mais pela direita, até aparecendo como um lateral de vez em quando, e tentou algumas coisas. Mas aí, eu preciso fazer as críticas, tá? Antes de falar, inclusive, de alguns lances que vocês estão esperando, tá? Preciso fazer primeiro uma crítica. O Rafael Lacerda não tá treinando o time, tá? Fica claro que o treino dele não tá dando resultado. Os lances que o Vila fez não me pareceram treinados, me pareceram improvisados por qualidade desses jogadores que estavam em campo e também pela defesa muito problemática que o Goiatuba tem, que deixa espaços mesmo quando coloca praticamente 10 jogadores dentro da área. Você não vê uma tabela bem feita ou uma jogada trabalhada que seja que pareça que é treinada, entende? Não me parece que o Vila tá preparado taticamente para enfrentar, por exemplo, um time mais forte, ou um time mais bem postado. E aí isso complica muito, tá? Além disso, o Vila Nova tem um sério problema, que é, ele não tem um esquema para jogar com centroavante fixo. O Poveda, quando ele entrou no jogo, ele foi muito melhor do que o Bruno Mendes, porque o Bruno Mendes, por ser um centroavante de ofício, aquele de área, ele fica muito isolado. E o Vila, com essa escalação que ele vem, com esse estilo que o Lacerda arma, ele precisa de um atacante, de um centroavante, que ele seja o falso 9, ou meia atacante, que faça uma boa parede, que volta entre os meias para começar a jogada, que vem para receber uma bola. Não pode ter esse centroavante fixo porque não funciona. Tá claro que não está funcionando. E aí, com o Poveda em campo, o time melhorou. E vamos falar dos dois lances, né? Preciso falar dos dois lances. Primeiro, deixa eu falar primeiro logo do elefante branco, né? Que é a falta que o jogador do Vila Nova, não lembro quem foi, mas fez em cima do jogador do Goiatuba e o juiz deu apenas cartão amarelo. Claramente, aquilo foi uma solada por cima da bola, uma solada que pegou no tornozelo mais acima, quase na canela, tá? Esse lance é pra vermelho. O VAR obrigatoriamente deveria ter chamado o juiz, pelo menos para ele avaliar. Se o juiz avaliasse e entendesse que foi quase um pisão, mais um pisão no pé do que uma solada, o amarelo caberia. Mas na minha opinião, e vocês sabem, eu não tenho essas amarras, eu falo mesmo, vocês gostando ou não, eu dou a minha opinião, e aí cabe a vocês discordarem nos comentários, mas para mim é uma solada clara para cartão vermelho.
E o Vila não recebeu esse cartão. O jogador tomou um amarelo e foi só. O que, na minha humilde opinião, prejudica o Goiatuba, que poderia ficar com um a mais e controlar melhor o jogo. Não sei se venceria, tá? Pelo ataque pífio que o Goiatuba tá mostrando, eu não sei se ele conseguiria chegar a vencer o Vila mesmo com um a mais. Com todo respeito ao Azulão. Mas, cara, muito fraco. O Kozlinski não trabalhou, não jogou. Esse jogo não precisou. Ele descansou debaixo da trave. Mas, mesmo assim, teria um jogador a mais e passaria menos dificuldades, como, por exemplo, no lance que é feito um cruzamento e a bola pega claramente no cotovelo do jogador do Goiatuba. Um pênalti claro que o juiz precisou do VAR para marcar. E aí, fica mais uma vez críticas à arbitragem. O pênalti ele acertou com a ajuda do VAR, tá? Acertou. Mas a falta... Gente, pelo amor de Deus, foi muito clara que aquela falta foi pra vermelho. Qualquer juiz marcaria aquela falta pra vermelho, cara. E o juizão vai lá e meio que ajuda o Vila. E aí vai ter muito torcedor de Atlético, Goiás, do próprio Goiatuba, que vai ficar enchendo a paciência, falando que o Vila tá sendo beneficiado, a FGF tá ajudando, querem que o Vila seja campeão. Cara, o problema não é o Vila Nova, o problema é a Federação Goiana de Futebol e sua arbitragem pífia, que tá sim cometendo erros graves. Cometeu erro no jogo lá do Anápolis com o Goiás, cometeu um erro gravíssimo contra o Goiás no pênalti que deu pro Vila Nova, agora comete mais um erro. Não foi determinante pro resultado, porque, como eu falei, depois teve um pênalti que foi muito bem marcado, tá? E a chance do Bruno Mendes se consagrar, fazer o gol, dar pelo menos a vitória temporária, né, parcial ali pro Vila. Mas ele me cobra uma batida rasteira, meio que no canto esquerdo. Não foi uma batida extremamente boa, assim, que o goleiro fez uma super defesa. Foi uma batida mais ou menos, mas o João Vitor fez uma defesaça. Defesaça, tá? E não foi a única. Ele salvou vários lances. Teve um chute de fora da área muito bem feito ali, que ele fez uma defesaça. Teve alguns cruzamentos. Teve um cruzamento que a bola meio que parecia que ia no gol do João Vieira pela direita. Ele fez uma defesaça também. E garantiu o 0-0 pro Goiatuba. O João Vitor garantiu o resultado. Mas teve uma grande ajuda do próprio Vila Nova, que por mais que tenha criado boas chances no segundo tempo, tá devendo, cara. Vê que tá devendo, com esses jogadores, inclusive alguns que eu gostaria de ter no meu time, o Vila não consegue desenvolver. E pra mim a culpa nem é dos jogadores, tá? Pra mim a culpa é do técnico. O técnico não está conseguindo extrair o melhor que esse elenco tem. E precisa focar nisso, porque vamos lá. Eu vou fazer esse comentário, certamente falei também no comentário dos jogos do Goiás, mas eu vou comentar uma coisa importante pra vocês e eu quero a opinião de vocês nos comentários também, tá? O Vila podia largar a mão dessa Copa Verde, assim como o Goiás, tá? Essa Copa Verde não tá dando nada, premiação pífia, e além disso, nem vaga pra Copa do Brasil essa competição dá mais. Ou seja, o Vila tá se desgastando pra caramba pra se desdobrar numas competições aí, que tem Campeonato Goiano, Copa do Brasil, o Vila tá disputando o Goiás não, Copa Verde, Série B. Cara, tem que ter um descanso. E aí os jogadores do Vila que vão jogar a Copa Verde são esses sub-23 ou sub-20 que poderiam ser aproveitados no próprio time titular. O Vila tem peças que poderiam ajudar nessa escalação para melhorar o time, mas se desdobra em competição inútil, como é a Copa Verde. E eu estou falando isso em 2025, porque o ano passado eu defendi muito, eu queria muito que a Copa Verde tivesse marketing, tivesse lobby, chamasse a torcida, fosse atraente, queria muito. Mas do jeito que trataram essa Copa Verde, do jeito que estão tratando essas competições, como a Copa do Nordeste, por exemplo, melhor acabar logo com essa droga de competição que só atrapalha os calendários desses times do que ficar permitindo ainda rolar esse tipo de coisa, sabe? E aí, vai ter transmissão no próximo jogo contra o Brasiliense na quinta? Não sei, porque no jogo passado não teve, nem do Vila, nem do Goiás. Então que droga de competição é essa? Para de disputar isso, foca no Goianão, mesmo jogando com os titulares hoje, focado no Goianão, o Vila dependia de algumas peças que poderiam ter entrado, peças do Sub-20, peças do Sub-23. E, sinceramente, mesmo que ganhe a Copa Verde, com todo respeito aos clubes que disputam ela, mas pra mim, o estadual goianão vale muito mais do que a Copa Verde, porque nesse estadual você enfrenta equipes do nível de Goiás, do nível de Atlético. Na Copa Verde você pode até enfrentar um Paysandu, um Remo. Você enfrentar essas equipes, elas não vão estar dedicadas ao campeonato, assim como você também não está dedicado ao campeonato. Então pra mim não vale nada, você desperdiça força, energia, jogador, recurso financeiro com uma competição bosta.
na minha opinião, tá? Com todo respeito, mas uma competição ridícula, que não vai trazer nada pra ninguém. E com isso, o Anápolis perde a liderança temporariamente pro Villa, o Villa sobe um pontinho ali, mas o Anápolis pode se isolar se ganhar o seu jogo. E o Villa vai perdendo a oportunidade de pelo menos concluir a primeira fase em primeiro, que já daria uma boa moral, né? Pro time, pro elenco, pro clube, uma boa moral ali, terminando a primeira fase em primeiro colocado, que se não me engano faz muito tempo que isso não acontece, né? O Villa conseguir concluir a primeira fase da competição liderando o Goianão. Não me lembro a última vez que isso rolou. Do lado do Goiatuba, um empate que, de certa forma, é um bom resultado, jogando contra um time da capital, mas tá longe de ser a pretensão do Azulão, que precisa correr contra o prejuízo para poder escapar desse Z2 aí, né? E fugir do rebaixamento, que seria uma tragédia pro time que tá tão pouco tempo aí, né? Disputando as competições da primeira divisão do Goianão e que esse ano ainda tem Série D para jogar. Mas e aí, me diz aí o que você achou desse empate, o que você achou desse jogo, concorda aí com as opiniões que eu dei, sei que são opiniões um pouco polêmicas, mas se você discordar, discorde com educação aqui nos comentários, pode colocar aqui sua opinião, tá? Que eu quero saber, vou ler tudo e respondo todas, tá? Além disso, eu peço que você deixe seu like se você gostou do vídeo. Se não gostou, pode deixar o like reverso também, mas coloca nos comentários o motivo, tá? Se inscreve no canal, deixe seu like e marca o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores de Vila Nova, ou do Goiatuba, ou de outros clubes recebam essa análise assim como você. E se você quiser conversar de futebol, receber notícias 24 horas, se divertir com piadas, com brincadeiras, memes e se informar, eu sugiro, tá? Eu recomendo que você entre no grupo de membros do canal, o Gader Futebol Clube, a partir de R$ 1,99. Você entra no grupo de membros lá do WhatsApp, eu tenho lá nesse grupo muitos membros especializados em futebol para conversar com você. Lá nós publicamos notícias 24 horas por dia, tanto de futebol principalmente, claro, mas de outros assuntos também relevantes para o seu dia a dia. Além disso, lá temos também conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, também temos piadas, memes, figurinhas. É um grupo de futebol, então tem muitos torcedores e de tudo quanto é clube. É um grupo democrático, onde a brincadeira fica sempre no âmbito esportivo, nada no pessoal. Um grupo para se divertir, para se informar e ainda me ajuda a continuar fazendo esse trabalho, tudo isso a partir de R$ 1,99. Beleza, vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.